encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você está dando glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diga assim para quem está ao teu lado: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não me tira o foco. Não me tire o foco. Não fale comigo nessa noite. Fale comigo nessa noite. Porque eu vim Porque eu vim adorar o meu ao rei. meu rei. Aleluia a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. É engraçado, igreja, que assim, Jesus, quando ele veio para a terra, para uma grande obra, na verdade, né? Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi feita toda aquela liturgia, todo aquele ritual, porque para ele ensinar, ele tinha que ter atitude na terra. Porque o muito falar enfada, né, a alma, não é verdade? Se eu ficar falando, vai enfadar você vai cansar, você não vai entender nada. Mas como Jesus ele fazia, as atitudes dele faziam com que os discípulos venham também imitá-los. Lá, e é engraçado, que toda vez que a gente queira imitar Jesus Cristo, a gente tem que ler a palavra dele. O que Jesus fez? A gente vai fazer também, entendeu agora? Amém? Porque a fé sem obra ela é morta. A sua fé, para dar frutos excelentes, ela tem que ter atitude. Amém. Vocês fizeram teatro? Que através da fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas do que se espera. Amém. Mas existem várias especialidades de pessoas, características de pessoas, na verdade, que sempre colocam um empecilho na frente. Mas, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela te ensina. Em nome de Jesus. Já que o tema fala que nada pode impedir, em nome de Jesus, de eu adorar o Mestre, de eu glorificar Ele, exaltar. Eu posso passar fome, eu posso passar perseguição, tudo eu posso passar. Verdade. Não é verdade? Tudo eu posso. Paulo, quando ele diz tudo eu posso naquele que me fortalece, não significa que ele ia ser conquistador. Significa que ele passou por situações bem complicadas. Verdade. Mas ele não permitiu que nenhuma delas viesse a desmoronar a fé que ele tinha em Jesus Cristo. É Deus, aleluia. No chamado ao qual ele foi levantado. Aleluia. Olha que interessante. Então Jesus ele foi para a beira da praia, né? E a palavra do Senhor fala que tinha uma grande multidão. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Eles tinham sede da palavra. Tinha outros que eram curiosos, tinha outros que eram zombadores. Mas, querido, eu tenho aonde Jesus está, sempre vai ter um incrédulo. É sempre vai ter um Deus, é mentiroso, verdade. sempre vai ter um ladrão, uma prostituta. Sempre vai ter alguém, porque o interesse, a palavra é para todos. Andar, lavar, lá o Senhor fala que ele veio para os que não são aqueles que são doentes. Então, querido, comece a glorificar e exaltar o meu Deus. Glória a Deus. Que a tua parentela vai adorar a Deus. A tua parentela vai exaltar o nome de Deus. Eu creio, Jesus. É interessante, que a palavra diz que a multidão comprimia ele e ele pedia ao Simão Pedro para usar o barco dele. Ele subiu no barco, achou, a palavra
fazer. Depois que ele falou para Jesus, eu vou fazer. Eu vou. Já que o Senhor está querendo que eu faça, eu vou fazer. Obedeceu. E foi. Falou, o Senhor fala aqui. Grande foi a quantidade de peixes que foram lá. Deus, aleluia. Que invadiu as redes. Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que ela se rompeu, se partiu. De tanto, vamos dizer, acho que milhões, vários peixes. E eles tiveram que pedir ajuda a outros barquinhos. Deus maravilhoso. Deus, ele Aleluia. não usa lavachura. Deus, ele não tem limites para te abençoar. Verdade, Não coloca Deus. limites num Deus que é imenso. Não vou falar grande, mas é imenso. Oh, a lavaçura é um Deus que é dono do universo. O Deus que fez a terra, o céu. O Deus que traz à existência aquilo que não existe na tua casa. O Deus que for necessário, mas por causa da sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Olha que interessante, igreja. Jesus. Diz que eles pegaram uma quantidade enorme, exorbitante. Aleluias. A rede se rompeu. E na rede se romper significa o quê? Que tinha que vir mais. Verdade. Gente para colher aqueles peixes. Para pegar os peixes. Glória a Deus. Você acha que é pouquinho que Deus já fez na tua vida? Meu Deus. Deus Acho que já é maravilhoso. muito. Tu é fiel, Acho que já é o Senhor. bastante. Não, querido, você vai ter que chamar a gente para as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Vai convidar pessoas para participar da tua bênção, para participar do teu milagre. É tão interessante que quando Pedro ele chega, né, que depois que trouxe toda aquela quantidade de peixes na beira da praia, ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo, porque ele permitiu que a dúvida entrasse no coração dele, a incredulidade. Isso para Deus é pecado. É como se fosse, vamos dizer, é como se você cocheasse em dois pensamentos. A incredulidade do pecado, ele faz com que o seu terreno fique infértil. Você não consegue dar frutos. Você não consegue, vamos dizer, prosperar. Você não é próspero por causa da incredulidade. Porque pela incredulidade vem o sentimento medo, vem o sentimento de, vamos dizer, eu não posso, como você disse, né? O sentimento, vamos dizer, negativo. Tudo aquilo que vem, vamos dizer, te amarrar. E isso, a incredulidade, ela pertence às astúcias de Satanás, que é a armadilha que ele lança na tua vida para que você não venha viver as boas novas. Verdade, para que Deus. você continue vivendo as coisas velhas. Mas Deus manda te dizer, eu vou te tirar das coisas velhas para Glória a Deus. Aleluia. você é um povo que me adora, me glorifica. Tem um povo aqui que pode glorificar o nome de Deus. Tem um povo que pode exaltar. Tem um povo que tem um glória e um aleluia. E quando você dá glória e aleluia, o Espírito Santo já está trabalhando. O Espírito Santo está entrando na tua mente, tirando toda a incapacidade, tirando todo o medo, tirando a lavaçuriana daquilo que vai amarrar a tua vida. Porque aquilo que o olho e a lavaçuria, o olho não viu, nem a lavaçuria nem ouviu nossos ouvidos, e nem chegou no coração do homem. É aquilo que Deus tenha preparado para aqueles. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, glória a Deus. Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: não temas, não amedronte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não temas. Glória a Deus. Não fica medo por causa do desconhecido. Por aquilo ainda, lá vai a chorar. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que quando Jesus nos chama para trabalhar na obra, Ele vai chamar você. Você é nada para a sociedade. Você é um zero à esquerda, vai, vamos dizer. Eu e você, a gente foi um zero à esquerda lá na sociedade. Amém? Amém. Nem nome a gente tinha porque colocava sobre a nossa vida apelidos. Quem lembra
que no passado te colocava apelidos. A mentirosa, Deus, fala mesmo, Jesus. A que acaba com os casamentos, não te chamava pelo nome, te chamava pelo apelido, pelo aquilo que você vivenciava, ou eu e você vivenciava, dia após dia. E quando Jesus, ele nos chama, ele coloca um nome, uma identidade. Você está entendendo? Você tem o DNA de Jesus Cristo.